Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Sexto ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos com o tema História, Poder e Sociedade. Boa noite a todos. Meu nome é Fernando da Silva Rodrigues e sou professor do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Salgado de Oliveira. O título da minha comunicação neste sexto ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos do Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura é Arquivos Militares, Memória e Patrimônio. Bom, para falarmos desse tema, é importante nós introduzirmos um pequeno debate, onde nós colocamos alguns objetivos, como discutir, levantar e mostrar as possibilidades de pesquisa sobre memória e patrimônio, articulada aos estudos dos arquivos militares como lugares de memória e guarda do patrimônio documental. Bom, para tanto, a comunicação analisará alguns tipos de fontes de pesquisa localizadas no Arquivo Histórico do Exército, responsável pela guarda e divulgação de riquíssimo acervo documental. A escolha do Arquivo Histórico do Exército não é aleatória, é um arquivo que já tem conhecimento prévio de pesquisa, já frequenta há mais de 20 anos, por isso eu escolhi trabalhar com esse arquivo militar específico. O tema atual, pelos estudos relacionados aos arquivos, ao patrimônio e à memória, ultrapassa a essência de existir das instituições produtoras de fonte. Os arquivos são organizações que vêm recebendo tratamento cada vez mais técnico a fim de implementar políticas arquivísticas que visam ampliar o acervo, o acesso à informação. Assim como Celso Castro, no livro Pesquisando em Arquivos, trabalha com uma perspectiva de patrimônio documental, formado por um conjunto de documentos selecionados, pois nem tudo pode ser preservado, como relevantes para alguém. O que foi definido como patrimônio documental é resultado de disputas e conflitos internos para decidir a sua condição e estar inserido numa história do poder. Bom, com relação aos documentos como mecanismo da memória, não podemos esquecer que a formação do patrimônio documental é baseada no caráter seletivo de toda preservação. A memória está relacionada à capacidade de guardar e acessar informações do passado. Ela se cristaliza em monumentos e documentos. A memória também é seletiva e envolve escolhas entre o que deve ser lembrado ou esquecido. É impossível preservar física ou mentalmente todo o passado. Assim como a memória social, os documentos e monumentos são construídos, escolhidos e preservados por interesses históricos. São selecionados por pessoas de acordo com as variáveis culturais e políticas. Sobre a evolução histórica dos documentos e monumentos, ela pode ser observada da seguinte forma: nós temos o início de uma produção de monumentos na antiguidade e no período medieval. Com o Renascimento e o aparecimento da imprensa, ocorre uma multiplicação de documentos, agora escritos, né? E principalmente documentos oficiais, que é uma massa documental crescente. No século XIX, vai haver a necessidade de criar instituições ligadas à preservação da memória oficial, principalmente do Estado Nacional. Com o aumento da alfabetização no século XIX e XX, a produção de documentos privados também cresceu. E com isso ocorre o aparecimento de outros suportes, para além do suporte de guarda de documentos escritos. Esses novos, e nós temos também, com isso, o aparecimento de novos documentos, como fotografias, audiovisuais, cinema, indústria fonográfica, rádio e televisão. Então, nesse momento, o nosso objetivo é continuar levantando e mostrando a possibilidade de pesquisas nos arquivos militares, né? Principalmente
no Arquivo Histórico do Exército, que guarda uma grande quantidade de fontes, e a própria instituição é um lugar de memória e patrimônio. O Arquivo Histórico do Exército tem uma estrutura muito interessante. A sua história e sua organização está ligada à Secretaria de Negócios da Guerra e Estrangeiros de Portugal. Com a transmigração da família real, houve também a necessidade de trazer informações do velho continente, principalmente que Portugal era um país imperialista, que tinha um vasto império, né? Então, esse arquivo que vem junto na transmigração da família real, ele é depositado quando é criado o Real Arquivo Militar. Esse Real Arquivo Militar, ele tem essa função de guarda da documentação da corte portuguesa que veio para o Brasil. Então, no primeiro momento, você vai estar ligado, esse arquivo vai estar ligado à Secretaria de Negócios Estrangeiros e da Guerra. Com a independência, essa secretaria é dividida em duas. Então, o arquivo passa a ficar pertencente à Secretaria de Negócios da Guerra. Depois, na República, na proclamação da República, é criado o Ministério da Guerra. Mais tarde, é criado o Ministério do Exército, já nos anos 60 do século XX, e, por fim, com a perda de autonomia ministerial do Exército em 1999, com a criação do Ministério da Defesa, é criado o Comando do Exército. Mas o arquivo está sempre ligado ao Exército, como uma força terrestre, e dentro da sua subordinação organizacional. Então, essa é um pouco da história administrativa do arquivo. Então, você tem, em 1808, a criação do Real Arquivo Militar. Em 1934, ele é transformado em Arquivo do Exército, e em 1986 ele recebe a sua atual designação, Arquivo Histórico do Exército, que tem por missão, na atualidade, conservar e manter a memória institucional, a memória do Exército, e o patrimônio documental também desse Exército brasileiro. O acervo institucional do arquivo reúne documentos textuais, cartográficos, imagéticos e também vídeos, né, que se referem ao Exército e ações por ele desenvolvidas. Quanto ao acervo, quanto às fontes, né, como ele está dividido? Ele tem acervos escritos, né, documentos manuscritos e impressos, né, referente ao Exército brasileiro, tá? Desde século XIX e XX. Ele tem acervos cartográficos. Esse acervo cartográfico possui cerca de 4.000 mapas e plantas de dimensões variadas, abrangendo o estado do Brasil e algumas partes da América do Sul, como também ele tem uma documentação cartográfica que vem do século XVI, que foi produzida e guardada pelos portugueses. Também tem um acervo chamado de documentos especiais, que ali são reunidos imagens fotográficas, reproduções, gravuras e vídeos, né? Então, visto dessa maneira, a partir dessa percepção dos tipos de documentos que você tem no arquivo, nós podemos mostrar algumas propostas de pesquisa, algum tipo de pesquisa que já foram realizadas nesse arquivo, né? Então, na verdade, são propostas que têm um envolvimento pessoal, né, e que eu vou demonstrar aqui um pouco dessa potencialidade. As possibilidades, então, são imensuráveis, né? E aí eu cito, por exemplo, a documentação da Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai, que ocorreu em 1864, 1870, que é uma documentação autêntica, vastíssima, né? Que a composição dela, basicamente, são ordens do dia, relatórios, existe uma produção cartográfica também da guerra, mas, principalmente, uma documentação que foi produzida posteriormente são as pensões vitalícias de ex-voluntários da pátria,
Essa documentação é muito interessante, teve pouca procura, pouca pesquisa realizada, e os pedidos de pensão vitalícia dos ex-voluntários da pátria fazem referências importantes aos aspectos econômicos e sociais, né, que podem ser revelados numa leitura mais atenta e na análise sistemática das informações sobre esses pedidos de pensão, que refletem um pouco da diversidade étnica, cultural, social e econômica da população brasileira no século XIX. Então, como resultado dessa pesquisa, por exemplo, eu publiquei um capítulo chamado Pensões Vitalícias dos Ex-Voluntários da Pátria na Guerra da Tríplice Aliança, que eu datei como 1907 e 1912, porque a documentação das pensões vai de 1907, o primeiro grupo de pedidos, até 1984. É o último grupo de pedido de pensão. E esse capítulo está no livro Uma Tragédia Americana, A Guerra do Paraguai sob Novos Olhares. Foi publicado em 2015. Outra documentação importante é o acervo fotográfico da Comissão de Inspeção de Fronteiras, de 1927 a 1930, que foi chefiada pelo general Rondon, cuja investigação foi financiada pelo edital da FATERJ, né, um programa de o apoio ao jovem cientista do nosso estado, e que eu trabalhei de 2017 a 2021 nesse projeto. Então, nesse estudo, eu pude refletir sobre o projeto civilizador do Estado brasileiro para os grupos indígenas do sertão da Amazônia na Primeira República Brasileira. Então, o que eu observei é que uma das primeiras determinações do Estado no início do período republicano foi continuar com o processo de integração do litoral ao interior, que foi feito inicialmente através da construção de linhas telegráficas, e depois o projeto político continuou com um trabalho de demarcação das fronteiras terrestres que já tinham, em parte, sido consolidadas. Então, as fotografias analisadas integram 5 alvos da Comissão de Inspeção de Fronteiras, que se encontram depositados no Arquivo Histórico do Exército. No material documental produzido, eu percebi uma grande parcela dessas fotografias privilegiando o tema espaço geográfico, que podem confirmar uma intenção de se estudar o meio natural do sertão brasileiro, o qual seria utilizado para reconhecimento nas nossas fronteiras terrestres. Mas também você percebe um farto estudo das culturas encontradas, que tornam-se um complemento da avaliação territorial, visto que uma intervenção do Estado fatalmente passaria também por todos os campos, desde o material até o pessoal. Então, como resultado dessa pesquisa, foi publicado o livro Amazônia na Primeira República, através do acervo documental do Arquivo Histórico do Exército, no ano de 2020. Por fim, eu cito o acervo das escolas militares, que possibilitaram uma intensa pesquisa sobre o modelo de ensino militar e as formas de seleção dos oficiais, marcada por um intenso modelo de discriminação. Então, foi percebido nessa documentação pesquisada entre os anos de 1937 e 1945, discriminações contra negros, judeus, islâmicos e também por questões sociais, tipo filhos de mãe solteira. Então, foi muito saudável essa pesquisa, demonstrou, né, que o período era marcado por um projeto político geral que definia essas intenções discriminadoras. Então, é uma documentação farta, a pesquisa foi baseada numa análise serial das fichas individuais de pedido de inscrição para o concurso, e também serviram para produzir uma intensa discussão sobre essa transição do Estado liberal para um Estado autoritário, para além das questões de discriminação. Para essa pesquisa foi produzido o livro Indesejáveis, Instituição, Pensamento Político e Formação Profissional dos Oficiais do Exército Brasileiro entre 1905 e 1946, publicado no ano de 2010. Bom, boa noite, obrigado pela atenção e um bom evento para todos. Realização Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Inscreva-se no canal
comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.